Olá pessoal, nós estamos de volta aqui na Início RH e hoje, galera, nós vamos falar de um assunto bem interessante que é o banco de horas, né? Então nós vamos explicar aqui quais são essas vantagens de ter o banco de horas. Para que esse vídeo não fique muito longo, eu fiz ele em duas partes, tá, galera? Então, se você está assistindo esse vídeo, ele terá a parte 2, tá bem? Então eu vou distribuir em duas partes para não ficar muito cansativo, nem para mim nem para vocês, tá bem? Mas antes de começarmos o assunto, galera, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o nosso vídeo, porque quanto mais você compartilha o nosso vídeo, mais você ajuda o nosso canal e também compartilha conhecimento, não é, galera? E não esqueça também que no link da descrição nós temos um ótimo pacote de planilhas para RH e departamento pessoal, temos também vários checklists, temos cursos aqui da Início RH, temos planner, vários produtos bem legais, dá uma olhada lá no nosso link da descrição, tá? Mas em um outro momento eu falo melhor dos nossos produtos, vamos dar andamento aqui no nosso assunto, tá? Que são o assunto, que é o assunto do banco de horas, né? Quais são as vantagens do banco de horas? Então vamos lá, galera. Primeiro, para entender, não é, o banco de horas, como que funciona. Então, o banco de horas ele está previsto no artigo 59 da nossa CLT. Então, conforme o artigo 59 da CLT, é onde está previsto o nosso banco de horas. Esse sistema de banco de horas, ele acontece por meio de convenção, a convenção coletiva, acordo coletivo, ou até mesmo aquele acordo individual entre empregado e empregador. Então, esse banco de horas, galera, a empresa ela fica dispensada de efetuar o pagamento de horas extraordinárias, né, que nós conhecemos como a nossa hora extra, por aquele período que ela estiver adotando o sistema de banco de horas. Então, assim, eu tenho um período que eu estou adotando o banco de horas na minha empresa, então eu fico desobrigada de fazer o pagamento dessas horas extras. Então, isso é registrado, tá, galera? É feito o contrato, então é feito um sistema de acordos de banco de horas, isso seja por convenção, acordo coletivo de trabalho ou acordo individual. Então, não é nada somente falado, tá? É algo por escrito, é feito o acompanhamento do banco de horas, então é algo muito sério essa questão do banco de horas, tá? Não pode simplesmente você deixar avulso, principalmente a galera, né, os profissionais do departamento pessoal do RH precisam fazer esse controle rigorosamente e para esse controle eu vou deixar lá no final do vídeo, não vou falar agora, mas no final do vídeo eu vou mostrar para vocês que eu tenho uma surpresa bem legal para que vocês façam download gratuito, tá? Mas lá no final do vídeo, quem ficar até o final vai ganhar o brinde, tá? Que eu vou deixar gratuito para vocês fazerem o download. Mas vamos lá. É muito importante que o nosso DP, o nosso RH, ele tenha esse controle assim bem rigoroso do banco de horas, tá? Então vamos lá, galera. Aqui, em relação ao banco de horas, ele é um sistema, né, um regime que ele é muito interessante para todos os lados, seja para o empregado, seja para o empregador, principalmente em equipes administrativas. Por quê? Nós sabemos que nosso administrativo, não é, galera? Principalmente em fechamento de folha, dias de pagamentos, dias de fechamento de mês, e isso na contabilidade, no RH, todo administrativo, né? Administrativo como um todo, nós temos aqueles dias que infelizmente a demanda ela é muito maior e você não consegue de repente dar conta, né, de entregar tudo aquilo no seu horário de trabalho. Então, a empresa ela sabe disso, o colaborador também sabe, o que trabalha no escritório no administrativo sabe disso, que vai ter dias que ele precisa demandar um pouco mais, ficar um pouco mais na empresa, e isso é utilizado do banco de horas, geralmente utilizado do banco de horas. Então, ele acontece, não é, essa aplicação no administrativo com muita frequência, tá? Agora, na produção, galera, é muito mais difícil você fazer esse controle. São muitas pessoas, são turnos de horários diferenciados. Então, de repente, eu tenho um turno manhã, tarde, noite, madrugada. São vários turnos, é bem difícil de acompanhar o banco de horas. Quando que acontece, então? Você pode me perguntar, mas Tamires, na produção não acontece banco de horas? Acontece. Geralmente acontece quando esse período ele é programado com bastante antecedência, tá? Quando teremos volumes maior, né, um volume maior na produção ou também uma queda nesse volume de produção. Então, um exemplo, no Natal.
Uma empresa que ela vai fabricar panetone. Então, claro, ela precisa, né, que os colaboradores às vezes fiquem um período maior, ou venha trabalhar de sábado, então, ou faça uma emenda de feriado, enfim, para que possa entregar aquela demanda. Eu tenho períodos no ano também que eu tenho quase nada de demanda. Então, também eu faço tem aquele banco de horas. Então, isso é tudo acordado, tudo negociado, tá, galera? E como eu disse, não é nada de boca, é tudo documentado, tudo ali em planilhas, tudo bem documentado e assinado, ok? Mas como eu disse, no administrativo, ele é mais comum do que na produção, no chão de fábrica, tá? Então aqui, galera, explicando melhor, a legislação, ela estabelece diferentes períodos, não é, para essa compensação do saldo de banco de horas. Então eu tenho dois formatos. Se for por convenção ou acordo coletivo de trabalho, eu tenho até 1 ano. Então esse período de compensação é até 1 ano. Se for por acordo individual entre empregado e empresa, é até 6 meses. Tem algumas empresas, galera, que fazem 3 meses, a cada 3 meses, a cada 4 meses, a cada 6 meses esse fechamento. Ou outras já trabalham diretamente pela convenção, o acordo coletivo, que é um período de 1 ano, tá? Então isso vai variar bastante. E também nós temos que nos atentar, a galera do DP, que no final do período de compensação, a empresa ela deve sim efetuar essa conversão, tá? Do saldo positivo em pagamentos de horas extras e também efetuar os descontos ali caso seja, né? Caso seja negativo. Então, se eu tiver o saldo positivo, vou fazer o pagamento em horas extras. Se eu tiver um saldo negativo, ele vai aplicar o desconto ali ao meu colaborador, tá? Então vamos lá. Quais são as principais vantagens realmente, não é, para a empresa em relação ao banco de horas? Quais são essas principais vantagens? Nós teremos diminuição de custos de horas extras, porque quem faz fechamento de folha aí sabe, não é, o quanto a folha dá um boom quando você tem hora extra, o quanto sobe, vai lá em cima o valor de folha em relação à hora extra. Você também aí que é o dono, não é, que é o nosso que é o empregador aí sabe o quanto essas horas extras pesam bastante, principalmente pelo percentual da RCR que nós temos a acrescentar. Quem aqui já fez o curso de hora extra conosco sabe bem esse cálculo, sabe bem o quanto sobe a folha. Então, uma outra vantagem também é dimensionar essa carga horária das equipes em função das oscilações de demandas de atividades e projetos. Por exemplo, colégios. Não sei se alguém aqui já trabalhou em colégio, mas, por exemplo, você trabalha em um colégio particular que você tem um evento de Dia dos Pais. Você tem um evento do Dia das Crianças, tem um evento do Dia das Mães. Geralmente isso acontece no sábado, galera. Só que o sábado você já compensou durante a semana, certo? Quem trabalha em regime de compensação já trabalhou durante a semana esse sábado. Então, é necessário vir o sábado e eu tenho aquele banco de horas porque eu preciso trabalhar no sábado por conta daquele, não é? Por conta daquele evento em especial. Então, auxilia bastante o banco de horas em relação a isso, para a empresa não ter que pagar essa hora extra, né? Essa hora extraordinária. Ter um menor retrabalho da equipe do RH e gestores com correção de ponto. Então, eu não preciso fazer tantas correções de ponto ali, tantos ajustes de pontos quando eu tenho banco de horas. Então, eu posso fazer compensações, né? Seja de atrasos, isso é acordado também, seja de atrasos, saídas antecipadas. Então, não diminui aí o meu retrabalho, né? O retrabalho da equipe do RH. Mas assim, galera, tudo é combinado. Tudo é acordado com o gestor, entre esse acordo, não é? Entre empregado e empregador. Tem empresas que ela não coloca no banco de horas o atraso. Atrasou, desconta. Eu saí mais cedo, saída antecipada, desconta. Não entra em banco de horas. Então, isso tem que ser muito bem acordado. Agora, tem empresas que não. Chegou atrasado, vai para o banco de horas. Saiu mais cedo, vai para o banco de horas, tornando aquele banco de horas negativo. Aí nós sabemos que isso não pode existir banco de horas negativo dentro da empresa, tá, galera? Mas assim, é só para vocês entenderem melhor quem ainda não trabalha com banco de horas. E aqui, algumas vantagens para o empregado, não é? As principais vantagens para o empregado, o nosso colaborador,
que é a flexibilidade para dimensionar, né, as suas entregas em dias com maior ou menor pico. Então, ele tem toda essa flexibilidade, né, esse nosso colaborador. Tem flexibilidade também para resolução de questões particulares. Isso aqui é muito pontual, tá, galera? Esse é um ponto, assim, bem complicado, porque o colaborador ele tem que entender que tudo ele tem que pedir permissão, tudo tem que ser uma autorização. Eu não posso simplesmente sair da empresa e para resolver questões particulares só avisar o gestor. Não, ele tem que pedir permissão, tem que existir nós sabemos, né, que tem que existir aquela permissão do gestor para que ele faça tal função. Eu tenho uma audiência, eu tenho que retirar as chaves do apartamento, eu tenho que ir num banco resolver alguma questão, retirar um cartão porque não chegou, algum problema em senha, enfim. Qualquer questão particular que ele tenha que resolver é um assunto que ele pede permissão e não que ele simplesmente avisa, tá? Então, tudo tem que ser acordado isso com a empresa. Como eu disse, tem empresas, galera, que ela não coloca em banco de horas atraso nem saída antecipada. É desconto. E acabou. Tem outras que já colocam tudo em banco de horas, enfim. Então, tudo é acordado. Tem que entender muito bem essa questão de, é bom porque é banco de horas, eu posso, se eu chegar atrasado, ok. Se eu sair mais cedo, ok. Não é bem por aí, tá, galera? Então, só um ponto a ressaltar aqui. Tem essa questão da flexibilidade, mas até um certo ponto, onde essa autorização é feita pelo gestor da área, ok? E ele evita, como eu disse aqui, descontos em casos de atrasos ou saída antecipada. Evita se acontecer realmente esse acordo entre o empregado e empregador, esse acordo que será realmente computado, não é, no banco de horas, tanto atraso como saída. Eu já trabalhei em empresas que não entrava, que era desconto mesmo. Então, veja direitinho aí com o seu empregador, tá? Mas essa é uma das grandes vantagens aqui para o empregado. Flexibilidade, não é? Em dimensionar as entregas, em dias com maior volume de pico, essa flexibilidade em resolver questões particulares e também de evitar descontos em caso de atraso ou saída antecipada. Como eu disse, tudo conversado, ok? E aqui, né, para fechar esse vídeo aqui, como eu falei, eu não quero deixar os vídeos muito extensos, então aqui só para deixar fique ligado, né, que o regime do banco de horas, ele é atrelado com uma jornada flexível e ele é uma alternativa, sim, muito interessante na gestão de pessoas na empresa, tá, galera? É uma alternativa muito legal, muito interessante, que ele traz essa flexibilidade, não é, na gestão das entregas e uma maior autonomia para os colaboradores. Quando eu falo em autonomia, aquela autonomia liberada pelo gestor da área, tá? Não porque você pode sair, levantar e ir porque é um abandono de posto. Então, você não pode. E aí, eu poderia, se eu estivesse falando aqui que você tem autonomia para sair, levantar e ir embora, gerando saída antecipada e depois contar de banco de horas, eu estou sendo a favor de CID e isso eu não serei jamais, tá? Mas só deixando aqui bem claro para vocês que essa autonomia é aprovada pelo gestor da área, pelo gestor aí da sua empresa, tá, galera? Mas é muito bom o banco de horas, eu gosto bastante desse regime de trabalho, porque ele auxilia, principalmente além do colaborador, ele auxilia muito a empresa, tá, galera? Sabemos que hora extra ele fica bem caro na folha, ele fica bem alto na folha e nós precisamos sim do colaborador um pouquinho a mais, seja um dia de fechamento, administrativo sabe o quanto precisa ficar um pouquinho a mais, então o banco de horas ele auxilia muito, tanto a empresa quanto o colaborador, tá? Mas eu vou, em outro momento, já no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês mais detalhes, cálculos, como que funciona isso, como que funciona essa conversão depois na hora de fazer o pagamento. Então eu vou explicar no próximo vídeo, então assista o vídeo 2, tá? Então, mas vamos lá, galera, eu vou finalizando aqui, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o nosso vídeo e não esqueça também que no link da descrição nós temos um ótimo pacote de planilhas para RH, IDP e vários produtos nossos aqui lá no link da descrição, tá? Eu vou ficando por aqui, galera, um grande abraço a todos, muito obrigada e até mais!